cadastrando adolescente no meio fechado. Na tela inicial do sistema, nós vamos aqui na aba do adolescente, cadastro, certo? Vamos ser direcionados aqui para a tela de cadastro do adolescente, certo? E aqui nesse menu, desse painel, eu tenho algumas informações que me permitem consultar, incluir, alterar, imprimir e limpar os dados dessa tela aqui, tá certo? Esse painel aqui ele é bem comum às outras telas de atendimento, avaliação. E o que eu tenho aqui de informação? Eu vou incluir um adolescente, certo? De cara, ao clicar aqui, eu não posso incluir um cadastro puramente em branco, certo? Ele pede que eu preencha algumas informações bases, como por exemplo, o nome de registro, a unidade em que está sendo realizado o atendimento. No caso aqui vamos colocar o CEA. E aqui vamos colocar o nome do adolescente. Aqui, Wesley. Cadastrar aqui o adolescente Wesley Ramos, certo? O que é que eu tenho mais de campos obrigatórios? Aqui eu tenho a data de nascimento. Vou colocar aqui uma data, 4 de 5 de 2005, certo? E tenho a identidade de gênero, certo? Qual a identidade de gênero, certo? Agora, as outras informações, elas são interessantes de você ter no cadastro, mas essencialmente eu só preciso dessas informações nesse tópico aqui de identidade do adolescente. Aqui eu posso acrescentar uma foto também. Deixa eu pegar aqui uma foto, certo? Aqui dessa parte aqui de identidade, a única coisa que eu não consigo colocar é o número do código, certo? Porque ele é gerado automaticamente. Ele está aqui para outra situação que eu vou explicar mais para frente. Aqui o número da pasta social, o nome social, o apelido, se já cumpriu medida do meio aberto, que tipo de medida foi essa. Aqui a reincidência na privação de liberdade, se já houve, certo? Ou não. Aqui eu tenho a nacionalidade, naturalidade, a orientação sexual, etnia, religião, documentos pertinentes ao cadastro, certo? Vou colocar aqui um exemplo de documento. Deixa eu ver aqui, pronto, esse aqui, certo? Ele me informa aqui que o documento ele possui tantos megas, certo? Lembrando que eu tenho um tamanho máximo de por arquivo, que é 2 megas, não importa a quantidade de páginas que tenha, e o formato tem que ser prioritariamente PDF ou imagem, certo? E esse campo aqui não é obrigatório, eu só estou colocando como exemplificação, tá? Aqui eu posso demarcar toda a equipe técnica de referência, certo? Que vai fazer o atendimento. Essa equipe ela é com base no CREAS, em que o adolescente está sendo atendido, tá? Ou seja, se eu selecionar o SEG, CSE lá do garoto, eu vou ter uma gama de profissionais diferentes aqui, tá certo? De assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, e aí vai. Aqui na parte de documentação civil, eu tenho algumas informações, por exemplo, se esse documento foi tirado na unidade, certo? O tipo de documento de registro civil, se é de casamento ou nascimento, certo? Aí termo, livro, folha, cartório, CPF, RG, órgão, título, informações do título, SUS, trabalho, carteira de trabalho, NIS, alistamento ou não, e todos com as informações se foram retirados dentro da unidade ou não, certo? Aqui se eu posso dizer se tem comprovante de alistamento ou não. Aqui na parte de endereço ou contato, eu posso especificar o endereço, desculpe, do adolescente. Aqui eu posso fazer uma consulta por CEP. E caso eu não tenha o CEP em mãos, eu posso inserir as informações digitadas mesmo, logrador, o bairro, o estado de origem, a cidade de origem, certo? O número de contato, de algum contato,
no caso, esse aqui é o número de contato referente aqui a esse tópico, certo? A quem eu estou entrando em contato, por exemplo, se for a mãe, tia, avó, e aqui eu posso acrescentar mais de um contato, certo? Eu posso adicionar quantos contatos eu precisar, e à medida que não vá precisando, eu posso remover também, ok? Aqui eu coloco um e-mail para contato, e nesse próximo tópico aqui de situação infracional e processual, eu tenho o ato infracional, certo? É o processo de execução, eu posso definir aqui o número do processo. E, prioritariamente, se eu marcar um ato infracional, eu tenho que ter um processo de execução, tá certo? Eu não posso ter um ato sem processo. Aqui eu posso adicionar mais de um ato por processo, ok? Remover. Eu posso também ter processos apensados ao adolescente, no caso, apensados ao processo dele. E eu posso adicionar mais processos, certo? E cada processo ele tem um ato infracional específico, certo? Eu não coloquei vários atos infracionais porque para não ficar muita informação, a gente precisa basicamente o ato infracional mais preponderante ao processo apensado. Vou remover isso aqui. Eu tenho aqui diversas outras informações da parte processual do adolescente, processo abertura, vara do processo, juiz de referência, a comarca de onde se originou o processo e em que comarca ele está agora, certo? A data de apreensão, cidade da infração, foi trazido fora do medida socioeducativa, foi trazido de um abrigo, conselho tutelar, central de polícia, CAPS, fórum de justiça. A data de entrada na unidade provisória, aqui eu tenho que especificar, que é um campo obrigatório, certo? A data de unidade a data de entrada em unidade pós-sentença, certo? Isso aqui remete às unidades que no caso não são provisórias, né? O adolescente já cumpriu o seu período de provisória, já saiu a sua sentença e ele vai cumprir a sua medida numa unidade pós-sentença. Aí eu tenho que especificar a data, certo? Aqui a data da sentença, quando é que foi emitida essa data. Aqui o tipo de medida, certo? Aqui eu tenho semi-liberdade, provisória, internação de sanção. Dessas informações aqui, apenas o campo, a medida provisória, ela não exige que eu tenha esse campo de entrada na unidade pós-sentença, certo? Se eu definir aqui internação, esse campo aqui de unidade pós-sentença, ele é obrigatório, tá certo? Porque aí ele vai exigir mais na frente que essa informação seja alimentada. Okay? Caso não seja, vamos colocar aqui provisória, certo? Ele está entrando a gente está em medida provisória, certo? Eu vou deixar aqui em branco. Aqui eu descrevo um pouco o ato infracional. Nessa aba aqui de baixo eu posso definir o histórico de cumprimento de medida. Se, por exemplo, esse adolescente já teve um histórico de outra entrada em unidades socioeducativas por N motivos, certo? Aqui eu posso especificar o motivo da entrada e designar qual é a unidade que deu entrada, certo? A data da entrada, a data da saída, e aqui eu tenho alguns campos, tá certo? Aqui só tem 5, mas se for necessário a gente acrescenta mais por qualquer motivo, tá certo? Agora lembrando, o ideal é que esse aqui, cada campo desse aqui represente um ciclo do adolescente, ou seja, não é interessante eu colocar ele deu entrada na unidade provisória, por exemplo, deu entrada aqui no CEA como internação provisória, aí data tal, saída tal, e aqui embaixo eu vou colocar a internação, CSE. Isso aqui poderia ser feito desse jeito, poderia, mas o interessante seria o cumprimento do ciclo. Por exemplo, deu entrada aqui por assalto, vou dar um exemplo, que não é o termo correto, é roubo,
assalto, só exemplificando. E a unidade em que ele estava lotado era o SEGE, por exemplo. Aí aqui eu coloco a data de entrada no SEGE e a data de saída, certo? Aqui fica mais sucinto, ok? Tira aqui. Aqui eu tenho a situação social e familiar, o estado civil do adolescente, se está solteiro, casado, união estável, divorciado, certo? Aqui eu tenho o tipo de união estável, com documento ou sem documento, a composição familiar, se é nuclear, monoparental, homoafetiva, extensa, unipessoal, tá? Aqui eu tenho os dados dos membros da família. Aqui eu tenho dados do pai, da mãe e de outros parentes. Sempre que eu for adicionar um membro da família, eu tenho que definir o nome, certo? Pelo menos o nome e a idade, certo? Porque são duas informações é, mínimas exigidas, tá certo? Para fazer um registro membro. Por padrão, eles vêm definidos como não responsáveis, mas eu posso definir quem é o responsável principal, certo? Se está habilitado ou não para visita, a escolaridade desse membro da família, o tipo de trabalho ou ocupação, a renda, programa de socioassistencial que esse membro possui, certo? Vou colocar aqui, por exemplo, o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família. E aqui eu tenho um campo específico para parentes com diversas finalidades. Por exemplo, pode ser um parente avô, avó, tio, tia, padrasto, madrasta, irmão e por aí vai, certo? E aqui eu posso adicionar mais parentes até eu achar conveniente. Posso colocar a família inteira se for necessário. Aqui vou remover, certo? Aqui, se o adolescente possui filhos, uma quantidade de filhos que possui, a condição habitacional da família, certo? Se é própria, alugada, cedida, o histórico de acolhimento institucional, certo? A cidade e o bairro onde está sendo realizado esse acolhimento, uma breve descrição sobre o contexto familiar. Um adendo que eu não fiz com relação a esses campos aqui é que não se preocupe com relação ao tamanho, certo? Ele cresce de acordo com a quantidade de informação, tá vendo? Outros tópicos que temos aqui: a situação da saúde física e mental, se possui deficiência ou não, aí descreve a deficiência, o histórico clínico, avaliação clínica multiprofissional, se faz uso de drogas ou algum entorpecente, certo? A frequência com que faz, por exemplo, 2 meses, ou 2 anos, ou 2 anos, por exemplo. Vou colocar aqui, 2 anos, certo? Posso adicionar mais de um entorpecente, certo? Medicações também, dependência, fica aqui. Aqui eu tenho a parte de saúde, que é onde eu coloco a presença de laudo médico, o CID, se é usuário do CAPES, toda a parte de ocorrência de internação psiquiátrica, se sim ou não, qual hospital, o período de internação, a unidade de saúde da família, o bairro, a questão das ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, tem HIV, hepatite, se é positivado ou não para uma dessas enfermidades. Eu tenho uso de medicação controlada, qual é a medicação, comorbidades que o adolescente possui, certo? Tenho diversas aqui. E se possui mais de uma comorbidade. Aqui, dieta diferenciada, tipo sanguíneo. Esse campo aqui, está gestante ou não, é interessante para adolescente, pois se for marcado sim, na aba de atendimento saúde,
vai aparecer informações sobre pré-natal, certo? Ela não aparece aqui, aparece no atendimento. Aqui, vou deixar não. Aqui acesso à saúde bucal, a situação da saúde bucal. Desculpa, vou voltar aqui. Essa questão, e se eu precisar, se porventura habilitar o campo pré-natal no atendimento de saúde, eu tenho que mudar esse campo aqui no cadastro, tá certo? Mas aí seria, não agora no cadastro, seria na alteração. Aqui eu tenho a questão de ocorrência de algum tipo de violência, aí eu descrevo a violência. A situação educacional, escolaridade, nível educacional, situação escolar, se está estudando atualmente, não estudou, se é matriculado sem frequência, com frequência, último ano escolar, tempo fora da escola, última escola que frequentou, tipo de escola, cidade e bairro dessa escola, grau de escolaridade, distorção, idade série, se esse adolescente possui ou não, o histórico escolar ou declaração de matrícula ou qualquer informação. Eu vou até adicionar aqui essa informação, tá certo? Se possui ou não. Aqui a situação ocupacional e profissional, certo? Situação ocupacional, se tem emprego, não tem, se é formal, informal, certo? A questão de cursos profissionalizantes, se fez algum, qual, habilidades manuais e cursos que deseja realizar na parte aqui de ocupacional e profissionalizante, habilidades esportivas, culturais e artísticas, se pratica alguma ou não, participa de algum clube, escolinha, o local e bairro desse clube, modalidade esportiva de preferência. Aí eu tenho aqui a questão das habilidades manuais, se possui ou não, mas aqui no contexto esportivo, artístico e cultural, certo? Esse daqui é diferente desse aqui porque remete à questão profissionalizante, certo? Que tem uma questão de renda. Esse aqui é mais da parte esportiva e cultural também. Práticas culturais, se possui alguma. E aqui nesse tempo, mapa de risco, a situação do risco no território, o nível do risco, parente no sistema prisional, o grau de parentesco, e aqui diversas informações sobre o parente que está em situação prisional, certo? A data de caminhamento ao programa de proteção, ok? Aqui nessa parte de transferência e desligamento ele não funciona aqui no cadastro, certo? Porque a gente está cadastrando adolescente. Depois que eu tiver todas as informações preenchidas, ou pelo menos as que estão marcadas com asterisco, aqui eu volto rápido, marcada com asterisco, que são as prioritárias marcadas, eu já posso fazer o cadastro. Vou aqui incluir, ok, para confirmar, a operação realizada com sucesso, cadastro realizado com sucesso, ok? Se a gente voltar aqui para a pasta inicial, ou tela inicial, caiu aqui rapidinho. Eu vou ter um adolescente cadastrado, tá certo? E é isso aqui, certo? Aí eu vou fazer a consulta do adolescente que eu cadastrei ainda agora. Fazer a consulta do adolescente cadastrado. Que eu ainda não sei o código dele, mas eu lembro que ele se chamava Wesley, certo? Vou fazer uma consulta. Lembrando, para fazer consulta eu coloco aqui o nome do adolescente ou um trecho do nome dele e eu vou fazer uma consulta aqui do nome, que é Wesley Ramos, registro encontrado, certo? Se houvessem N Wesleys, ele ia mostrar com seus respectivos nomes e se eles estão ativos ou inativos. Cliquei no nome, ele me redirecionou para cá e aqui eu tenho acesso ao registro do adolescente com o seu nome de registro e tudo, tá ok?